Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Deus abençoe a todos, né? E que Jesus esteja sempre conosco nos nossos cultivos e em todos os nossos caminhos, né? Então, hoje, pessoal, eu vou falar sobre o epidendro, tá? O epidendro, aqui eu tenho um epidendro que é um cakezinho, tá? É um cake dos meus epidendros que eu tenho aqui, porque este, que é o epidendro radicans, tá? Ele é um epidendro terrestre, tá? Ele é plantado, nós vamos fazer o replante dele, tá? Eu tô com vários aqui, que são cakezinhos da planta mãe, que eu vou mostrar para vocês. Ah, ela tá aqui. Eu tô mostrando assim, mas eu esqueci de falar. É que às vezes eu coloco um pouco na babosa para depois plantar, tá, gente? Então eu deixo aqui com a babosa aqui e depois eu replanto, tá? Por isso que tá assim. Esse aqui é um pedacinho que destacou, eu também coloquei aqui, ó, que eu sei que vai dar uma mudinha, né? Então eu peguei, na verdade, 5 mudas, né? E coloquei aqui na babosa. Tem 5 mudinhas aqui, que eu tirei da planta mãe, para fazer o replante. Então, nós vamos começar a falar sobre a maneira de cultivar, substrato, luminosidade, adubação do, né, o epidendro radicans. Bom, pessoal, em 1763, Carl Nilsson Linnaeus, né? Ele é um biólogo, ele era um biólogo, né? Que é muitos anos atrás, 1763, né? Ele era um biólogo, era um zoólogo, era um médico sueco, e um, né, taxonomista, vamos dizer assim, né? Um botânico, tá? E ele fez tantas coisas importantes, escreveu livros e muitas coisas, né? Que ele criou o nome, né? Fazendo pesquisas e tudo, ele criou o nome de epidendro, deu nome ao gênero epidendro, tá? A esse gênero, epidendro. E epidendro vem do grego, tá? Epi é sobre, dendro, árvore. Então, sobre árvore, tá? Porque quando foi criado e descrito e tudo, eles descobriram ela na árvore, vamos dizer assim. Então, e foram descobrindo depois em outros países, né? Ele é da América Central, do Sul. Então, eles foram descobrindo, tá? Novas espécies dentro desse gênero e foi colocando dentro do gênero epidendro várias espécies. Ele é um dos gêneros que tem mais espécies. Ele antigamente era, todas as espécies que eram descobertas era colocado no gênero epidendro. Eles achavam que era e colocava ali no gênero epidendro. Então ele era muito, muito, muito grande, tá? Ele era muito grande. Aí conforme a evolução que foi tendo, a evolução, né? Foram evoluindo as tecnologias, né? Aí os taxonomistas começaram a descobrir e a pesquisar e atualmente, então eles foram descobrindo através de DNA também que algumas espécies não pertencia a esse gênero epidendro, entendeu? Então, esses gêneros, essas espécies não pertenciam a esse gênero, né? O epidendro. Então, elas foram retiradas, né? E colocadas no gênero lá da sua própria espécie. Então, ele era muito grande e conforme
ia acontecendo, eles iam descobrindo que essas espécies não pertenciam ao gênero Epidendro. Uma dessas espécies muita gente conhece, a Encíclia. A Encíclia antes, eu tô falando um só, tá, gente? Era muitos, tá? Que eram adicionados ao gênero Epidendro e depois foram retirados. Uma das é a Encíclia, tá? Que foi retirada do gênero Epidendro e foi para um outro gênero. Bom, pessoal, então eu vou falar um pouco sobre o gênero Epidendro, mais a espécie radicans. Quando eu estiver falando com vocês sobre a espécie radicans, eu vou falar para vocês por quê. O gênero, ele tem várias espécies, várias. Existe epífitas, existe rupícolas, aquelas que vegetam sobre pedras com bastante substratos que vão acumulando sobre a pedra, e também as terrestres. Inclusive, descobriram, tá, uma brasileira que mais à frente eu vou falar para vocês, tá bom? Então, pessoal, como cada espécie tem uma maneira de cultivo, que se a terrestre é uma maneira de cultivo, que é a Epidendro radicans. As rupícolas é uma outra maneira de cultivo, tá? E as epífitas também uma outra maneira de cultivo, né? Temperatura, umas são de lugares bem úmidos, outras são de lugares ensolarados, né? Esta aqui, a radicans, ela gosta de bastante sol, mas não gosta também de sol o dia inteiro, que senão vai queimar as suas folhas, né? As folhas de algumas são arredondadas, eu vou depois pegar para vocês aqui. Olhe bem, pessoal, essa aqui é a terrestre, a radicans, tá? Eu ganhei uma outra que não é, tá, gente? Essa aqui, que ela não é a radicans, tá? Só que a pessoa que me deu também não sabia. Então, para que eu possa identificá-la, ó, ela tá saindo até aqui brotos, né? Para que eu possa identificá-la, eu vou ter que esperar, né, ela começar a florescer e sair novas brotações. Aqui tá saindo uma brotação há pouco tempo que eu comecei a cultivar essa que eu ganhei. Então, como a minha amiga, ela disse que era terrestre, eu continuei aqui e as pontinhas que estão fazendo a brotação aqui e aqui, eu acredito que ela deve ser terrestre mesmo, ou rupícola, porque eu não coloco em terra totalmente, é terra com substrato para orquídea, né? Também um pouco de, tudo misturadinho, um pouco de palha de arroz carbonizada também. Então, por que eu faço isso? Porque eu não sei se ela é terrestre ou não. Então, eu faço uma misturinha para poder eu saber depois se ela vai bem ou não, tá, gente? Mas eu peguei mais para vocês verem o tipo de folha, ó. Esta folha aqui, ela é arredondadinha, tá vendo? Ovalada. E esta aqui da radicans, olha como ela é. Ela pontiaguda, tá vendo? Então, o pelo vegetal, quem conhece muito, vai saber que espécie é essa, tá? Eu sou mais acostumado com a radicans, que eu tenho ela muito grande, vou filmar para vocês. Ela, inclusive, como ela gosta muito de sol, e bastante sol, e também sol indireto.
né? Porque se botar sol direto, ela vai queimar a folha, né? Então eu vou mostrar o radicans, ele alcança a 1 metro, 2 metros, tá? Ele é bem grande, a vegetação dele. Só que eu vou falar sobre o cultivo, porque se você colocar muita água, ele vai dar muitos cakes. Se você colocar água, mas também deixar ele no sol e cuidando, botando bastante substrato, botando o que ele gosta, né? Adubo, fertilizante na época certa, porque ele flore o ano inteiro. Para você ter uma floração, várias florações durante o ano, né? Acabou uma floração, você quer mais? Você corta, faz a poda, planta os outros pedaços, porque eles vão brotar, tá? E vai sair aonde você podou nova floração. Então, o radicans, eu sei como cultivar, tá? Se você colocar dentro do seu orquidário e não pegar muito sol, ele só vai crescer o vegetal, tá? Ele vai crescer, crescer, crescer e nunca florir, tá? Mas esses outros que eu ganhei, eu vou ter que esperar a floração dele para poder saber. Sei que tem que colocar no sol também, ele tem que pegar sol, então nós vamos levar para o sol e esperar, né? Também não muito sol, mas esperar que ele também possa florir. Desculpa, gente, mas é que eu tô essa semana toda também, de eu estar tossindo, eu tô com alergia e tô com sinusite e um pouco de dor de cabeça também. Então, às vezes, se eu tossir aqui, vocês me desculpem, tá? Tô tomando remédio, mas como eu tô falando muito aqui, acabo tossindo. Bom, pessoal, então, vocês têm que prestar bastante atenção que se existe epífita, rupícola e terrestre, vocês têm que pesquisar a sua espécie. Porque aí vocês vão procurar qual a espécie, ver se elas, do que elas gostam para vocês cultivarem. Porque senão vocês não vão obter floração adequada. Acredito até que vocês vão ter muitos cakes, né? Mas floração, não, né? Porque geralmente elas gostam, né? Por exemplo, o radicans, ele gosta de sol. Mas tem umas, né? Ele gosta de sol, mas não também sol demais, que senão vai queimar suas folhas. Existem as rupícolas, né? Existe aquelas que gostam de lugar bem úmido. Se você não der isso, ela não vai florir. Então, vocês têm que ter esse determinado cuidado. Gente, essas plantas, elas são muito resistentes ao sol, tá? Eu tô falando assim, no caso, a epidendro, elas são resistentes ao sol. Claro que vocês não vão colocar, gente, ela direto no sol. Vamos dizer assim, vocês vão botar dentro do seu orquidário, onde pega na parte da manhã, bastante sol. À tarde você deixa naquele lugar mesmo que vai ser sol indireto. Mas, pelo menos na parte da manhã ou da tarde, ela pegue bastante sol, tá? Vocês têm que ter esse cuidado, tá? E também, determinada espécie, você tem que ver, para você ver que sua espécie é essa radicans ou é outra, né? Porque vocês vão ter que ter esse cuidado. A epidendro, ela resiste muito a temperaturas altas e baixas, desde que não passe, gente, de 10 graus Celsius ou de 35 graus Celsius. Se ficar entre 10 graus Celsius a 35, ela suporta bem. Agora, abaixo de 10 graus Celsius, ela já não vai bem. Acima de 35, também não. Então, vocês têm que ter essa preocupação de tirá-la conforme a temperatura. Tá a mais de 35, gente, pelo amor de Deus, tira de onde ela está, né? Que senão ela vai queimar mesmo, as folhas vão queimar, vai tudo. E vai, tudo que você fez vai de água abaixo, tá?
Aí caiu a florzinha aqui. A babosa é tão mole que cai. Então, pessoal, presta atenção nisso para vocês terem um bom cultivo, tá? No que eu tô falando. Bom, aí vocês me perguntam assim, Áurea, como que eu sei se minha orquídea tá pegando muito sol ou pouco sol? Bom, se sua orquídea está com essa coloração aqui, um verde limão claro, ela está pegando um sol adequado, tá? Para que ela possa florir, né? E perpetuar a espécie dela. Se ela estiver, tá? Eu peguei mais ou menos, tá, gente? Que essa aqui também, ela está num sol adequado. Mas se ela tiver muito escura, mais escura do que essa aqui, todas as folhas, é sinal que ela não está bem, ela está precisando de sol. Então, vocês procurem colocar ela num local onde ela vai pegar sol e vai ficando com a corzinha mais um verde limão claro, né? Meio amareladinho, mas não queimado, tá, gente? Porque começou a amarelar mesmo, é sinal que o sol tá queimando, tá? A cor dela tem que ser um verde limão, um verde totalmente nas folhas todas. Se começar a amarelar mesmo, ficar amarelo, ouro, amarelo, pode tirar dali que alguma coisa tá acontecendo, tá? Então, gente, é importante vocês verificarem a espécie que vocês têm para cultivar. Repetindo, vocês têm que pesquisar a espécie que vocês têm. Mas já vão, aí, com uma dica que coloque, tá, gente? Se vocês ainda não sabem, plantem em um substrato que é para epífita misturado com terrinha, pouca terra. Faz uma misturinha. E aí você coloca 50% dela lá pegando sol, 50% sol indireto. Uma sombra vindo solzinho direto nela. Aí você vai cuidando dela direitinho para que ela comece, se ela começar a dar, né, gente, tá vendo aqui, ó, nesse substrato que eu tô falando, já começar a crescer algumas ou raízes ou alguma brotação, ó, aqui uma brotaçãozinha, tá vendo? Se ela começar a fazer brotação, você pode apostar que está certíssimo o que você fez, tá? Aí você vai deixando ela crescer, aqui tem outra brotação, então você vai deixando ela crescer e depois você vai educando. Ah, ela gostou de mais sol, eu deixo ali. Ela gostou de menos sol, então ela gostou de sol metade do dia, sol. Ela tá florescendo, então tá bem. Ah, ela não tá florescendo assim? Vamos deixar ela nesse canto onde ela pega sol direto, dentro do meu orquidário. Entendeu? E aí vocês vão vendo, vai observando o vegetal, se o vegetal tá um verde claro ou um verde mais ou menos, igual esse aqui, ó. Tá? É sinal que ela tá se dando bem. Se ela tiver muito verde assim, não está se dando bem. Então, vamos levar para o sol, tá? Adubação, pessoal. Como vocês vão fazer essa adubação? Bom, a adubação que eu faço, gente, é de 15 em 15 dias. Como que eu faço? Aqui, tá, gente? Nessa aqui, eu ainda não botei, mas eu sempre falo para vocês que eu faço aquela bruxinha com o meu adubo, que eu faço caseiro, com folhas de legumes, frutas, né? E mais algumas coisas que eu coloco também. E eu faço uma bruxinha, né? Eu utilizo meia e tudo e coloco no cantinho. Esse aqui, como eu ainda não coloquei, que eu tô observando ele só aqui e tudo, então eu vou colocar depois o adubo. Eu só tô aguando com água e
o adubo solúvel em água, tá? Que é o que eu falo para vocês que vocês devem fazer com a orquídea que vocês não conhecem. Substrato misto, misturar tudo, inclusive terrinha, junto com substrato, ó. Aqui tem terra também, tá? Ó, para vocês verem que eu coloquei terra junto com substrato. Então, ela tá aqui com vários tipos de substrato aqui dentro. Então, eu vou vendo o desenvolvimento dela. Porque tem um epidendro que eu vou pegar para vocês, um momento aí. Então, pessoal, eu fui lá pegar para vocês o epidendro latilabre. Ele dá umas florzinhas verdinhas. E eu, pesquisando, eu sei que ele gosta um pouco de umidade, mas também não muita. Ele gosta de umidade, não encharcamento. Eu acabei de aguar ele aqui, vou dar uma adubada nele aqui. E pelo que eu tô vendo, ele é uma mudinha pequena mesmo, então ele tá indo aqui muito bem. Obrigada. Secou algumas folhinhas, mas eu tenho certeza que daqui a pouco vai vir alguns brotos novos. Bom, pessoal, aqui, ó, eu vou colocar argila expandida, tá? Pedras para fazer a drenagem. Vou pegar um potinho, tá? Para fazer o replante da epidendro. Vou botar mais um pouquinho, porque eu quero a drenagem muito bem feita. Ó, botei pedra e argila expandida aqui. Então, agora eu vou pegar a mistura que eu fiz, né? Ó, aqui. Nós temos várias misturas aqui, inclusive terra também, tá? Vamos virar aqui para vocês verem, tá? Ó, eu coloquei terra e vários substratos. Vou colocar também a babosa aqui, que eu coloquei ele, que eu quero que a babosa ajude ele a enraizar melhor, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou cobrir mesmo, tá, gente? Cobrindo até a babosa que tá aqui. A babosa, ela vai secar depois que ela fizer o serviço dela aqui do enraizamento. E pronto, tá? Depois, eu vou colocar, pessoal, a identificação, porque eu sei, né? Vou identificar e vou colocar também para pendurar o arame, tá? Então, aqui, ó, tá plantadinha, tá, pessoal? Plantada, bem bonita. Vou pegar aqui um pouquinho da solução que eu coloquei aqui, vou botar um pouquinho nela, botar na raiz. Não vou botar no sol agora, tá? Porque se eu estou botando um pouquinho de adubo, ele não pode ir pro sol, tá? Como ele tá bem seco, ó, eu tô colocando aqui um pouco de adubo, é uma quantidade boa para que eu coloque em todos, é o 20-20-20, e o de crescimento, que eu vou botar aqui também um pouquinho aqui do lado, de brotação. Aí, pessoal, olha, vou levantar, ó, tá aqui plantado, bonito, vou identificar e já mostro já para vocês. Bom, pessoal, aqui tá o epidendro radicans, plantadinho, né, numa mistura de substrato, terra,
né? Casca de pinos, tudo que eu falei para vocês aqui, casca de arroz, né? E um pouco de terra. E aqui a identificação dele, né? Que a gente não pode largar de colocar a identificação. E eu vou falar agora, gente, voltando, né? Sobre epidendros em geral, tá? Que eu plantei o radicans, que é terrestre. Então, nós vamos falar, tá? Sobre, em geral, sobre o epidendro. A origem deles eles são nativos das Américas, tá, gente? Eles são nativos, todas as espécies, tá? O gênero epidendro com suas espécies, tá? Eles são nativos das Américas, tem vários países, Argentina, Peru, Colômbia, Equador, e a maioria desses epidendros, eles estão na Cordilheira dos Andes, tá bom? Bom, pessoal, nós temos um epidendro que ele é totalmente brasileiro, é o epidendro fulgens. Ele foi descoberto em 1834, bem na Serra do Mar, tá, gente? Então, é o epidendro fulgens. Quem quiser pode pesquisar sobre ele aí. E ele é também terrestre, tá bom? Então, é bom a gente pesquisar os que são brasileiros, né? Então, nós temos um que é uma planta brasileira, né? Descrita em 1834 aí, tá? Para vocês pesquisarem. Pessoal, sobre as cores da floração do radicans, ele é um vermelho com um labelo amarelo, meio ouro, assim, alguma coisa assim, nesse estilo. Ou né, vermelho é um laranja, uma abóbora, né? Com um amarelo no meio. Eu vou deixar aí no finalzinho para vocês a floração, tá bom? E também vou mostrar o meu epidendro radicans, que é pai de vários mudas que tem aqui no orquidário, que são grandonas. E esse fica lá fora na minha entrada da casa. Ele tá num vaso grande, ele tá mais ou menos, é porque eu enrolei ele, e embaixo também tem, sabe? Mas ele cresceu tanto lá em cima, que eu acho que ele vai dar floração, porque eu fui podando também para fazer mudas, sabe? Então eu deixei uma haste que eu tive que enrolar ela, vocês vão ver, tá? E ela vai me dar flor porque ela tá lá de tarde, ela pega sol, de manhã ela não pega tanto sol, tá assim, tá? Então vocês vão ver que ela agora tá na parte da tarde com o sol. E vamos falar sobre florações que pode ter os epidendros. Pode ter branco, floração branca, verde, laranja, matizada, né, de laranja com amarelo ou vermelho com amarelo, e várias outras, vermelhos, púrpura, rosa, né? E o tempo médio de floração é de 15 dias, tá? 15 a mais dias, um pouquinho só, mas é mais até 15 dias. Pode surgir flores o ano inteiro, né? Como eu falei, se você quiser, logo após a floração, que ele dê mais floração rapidamente, vocês têm que podar, tá bom? E pegue essa poda, o pedaço que você podou, e plante, que vai surgir uma nova planta, tá bom? Então, quem gostou aí, gente, curte, compartilhe e principalmente se inscreva no canal, tá? Os conhecimentos são ótimos. Eu aprendo, vocês aprendem também. Um abração. Tchau, tchau. Aqui tá a planta mãe, o epidendro.
o Epidendro radicans. Gente, olha aqui, ó. Eu tive que amarrar esta ponta, tá vendo? Essa aqui eu tive que fazer um amarrado aqui, de tão alta que ela tava. Eu não falei para vocês que tem epidendros que eles vão a 2 metros, mais ou menos. Então, o radicans, ele é assim, ó. Ele cresce, ele fica muito grande, tá? Então, como eu não quero que ele caia, eu amarrei aqui, ó. Ele estava muito volumoso, mas eu tirei muitas mudas aqui, ó. Tirei muda para poder ele, de novo, ele dar flor, né? Então, ele acaba aqui embaixo, ó, ficando com pouco volume, porque eu vou cortando. Eu só não cortei essa haste aqui para poder eu filmar, né, para vocês verem como ele cresce. E olha aqui como eu falo, né, para podar, quando a gente poda, a gente pode fazer novas mudas. Olha só. Ele sai muitas raízes, tá vendo? Muitas raízes. Então você cortando, ó, aqui é uma nova muda, aqui é uma nova muda, tá vendo? Aqui, se você cortar aqui e aqui, você faz outra muda, entendeu? Além dele sair cakes, né? Um abração para vocês. Esta é a planta matriz, é a planta mãe que tá aqui, que eu tenho muitos anos. Ela já deu muitos filhos, muitos cakes também, e lá no meu orquidário tem muitas, né, filhos dela. Um abração para vocês.